Em um mundo onde heróis são adorados e monstros são temidos, um homem ousou questionar tudo. Um homem que foi espancado por ser diferente. Um homem que se tornou aquilo que todos odiavam para provar que o sistema estava errado. Esta é a história de Garou, o caçador de heróis, o monstro humano e a jornada mais emocionante de One Punch Man. Prepare-se, porque essa história vai fazer te questionar quem são os verdadeiros heróis. E aí pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos mergulhar fundo na história de um dos personagens mais complexos, fascinantes e poderosos de todo o universo de One Punch Man. Mas não vai ser só uma história de lutas épicas não. A história de Garou é sobre dor, sobre rejeição e sobre um garoto que foi machucado tantas vezes que decidiu se tornar o próprio pesadelo. E eu te garanto, ao final desse vídeo, você não vai mais ver heróis e vilões da mesma forma. Então pega seu fone, aumenta o volume e vem comigo nessa jornada, porque a história do Garou começa com lágrimas. Tudo começou em um pátio de escola, um lugar que deveria ser alegre, mas que para Garou era um pesadelo diário. Uma criança quieta, que gostava de ler, que só queria ser deixada em paz. Mas na escola, quando você é diferente, você se torna um alvo. Tachan, esse era o nome do garoto popular. O líder, aquele que todos admiravam. Ele tinha um jogo favorito: brincar de heróis e vilões. E adivinha, quem sempre era forçado a ser o vilão? Garou. Enquanto Tachan se via como o herói da justiça, ele espancava Garou repetidamente. E não importava o quanto Garou tentasse evitar, não importava se ele tentasse ser gentil, ele era apenas vilão. E vilões merecem apanhar. Mas o pior de tudo, ninguém o defendia. Todos amavam o herói. Todos odiavam o monstro, e Garou percebeu algo que quebraria qualquer criança. Neste mundo, os populares sempre vencem, e os odiados sempre perdem, e não importa o quão injusto isso seja, é assim que funciona. Foi ali, naquele pátio de escola, entre lágrimas e dor, que nasceu algo dentro de Garou. Não um ódio pelos heróis, mas um questionamento profundo. E se alguém finalmente desse voz aos derrotados? E se ele se tornasse o mal absoluto? E foi exatamente isso que Garou decidiu fazer. Anos se passaram e aquele garoto quebrado encontrou um mestre, Bang, o herói classe S conhecido como Punho Esmagador Explosivo de Rochas, um dos lutadores mais poderosos do mundo. E Garou, ele se tornou seu melhor aluno. O talento de Garou era absurdo. Ele dominava técnicas que levavam anos em questão de meses. Seu estilo, o Punho Esmagador de Rochas, de corrente de água, fluía como água, mas destruía como um avalanche. Bang via nele seu sucessor, um futuro herói, talvez até um filho. Mas as cicatrizes de Garou eram profundas demais. Um dia, algo dentro dele explodiu. Ele atacou violentamente os outros estudantes do dojo, e Bang foi forçado a fazer o impensável. Ele expulsou o Garou. Imagina a dor, finalmente ter encontrado um lugar, finalmente ter alguém que acreditava em você. Então, perder tudo de novo. Mas Garou não desistiu. Ele continuou treinando sozinho, aperfeiçoando suas técnicas, ficando mais forte, mais rápido, mais perigoso. Porque agora ele tinha uma missão que faria o mundo inteiro tremer. Ele se tornaria o caçador de heróis. E então começou a caçada. Um por um, heróis começaram a cair. Classe C, classe B e até mesmo classe A. Ninguém estava seguro. O exército Tank Top inteiro destruído. Tank Top Master, um herói de classe S, derrotado com facilidade. E o mais assustador, Garou estava se segurando. Mas não foi só força bruta. Garou era um gênio em combate. Ele enfrentou o Hot Dog Man, um dos heróis mais imprevisíveis. Foi destruído. Mas o que ele fez? Ele copiou o estilo de luta do cara. Sim, você ouviu certo. Ele copiou. O Metal Bat quase o derrotou com seu Fighting Sprint. Aquele golpe final teria acabado com Garou. Mas o destino, ou talvez a sorte, o salvou. Então, algo inesperado aconteceu. A associação de monstros o encontrou. Criaturas horríveis que queriam destruir a humanidade. Eles viram em Garou um aliado em potencial. Mas Garou recusou, porque ele não queria destruir a humanidade. Ele queria mudá-la. E essa recusa teve um preço. O Rei Monstro Orochi o esmagou brutalmente. Qualquer pessoa normal teria morrido ali. Mas Garou tinha algo que nenhum outro humano tinha. Seu limitador estava começando a se quebrar. Começou a transformação. Cada batalha, cada ferimento, cada momento próximo da morte, tudo isso tornava Garou mais forte. Primeiro, veio o estado frenético. Seu cabelo manchado de sangue, seus olhos selvagens,
Ele havia copiado o estilo bestial do Hashidogman e se tornado uma fera. Depois, a escuridão começou a se espalhar. O ferimento de Orochi criou uma carapaça negra em forma de espiral. Garou havia se tornado um semi-monstro e nessa forma, ele enfrentou Super Aloy, o herói fisicamente mais forte, e o que aconteceu? Ele venceu. Mas a evolução não parou. Quando a base da associação de monstros foi destruída, Garou emergiu diferente. Garras afiadas, presas mortais, pele como armadura. Ele havia se tornado Monster Garou. E nessa forma, ele destruiu líderes de monstros restantes. Ele lutou contra o Plant Spam e o Flange Flash ao mesmo tempo e venceu ambos. Mas ainda não era o suficiente, porque Garou queria mais. Ele precisava de mais. E foi quando Deus apareceu. Uma entidade cósmica, se além da compreensão, e ele ofereceu a Garou o poder absoluto. E assim nasceu o modo cósmico do Garou, modo medo cósmico. A sua aparência voltou a ser quase humana, mas seu corpo agora era preenchido com estrelas, galáxias e nebulosas. Uma aura azul escura o cercava, e o poder. Ele podia criar buracos negros, disparar explosões de raios gama. Seus socos causavam fissão nuclear, e apenas sua presença emitia radiação mortal, capaz de matar toda a vida na Terra. Garou havia se tornado um deus destruidor, e apenas uma pessoa do universo podia pará-lo: Saitama. A batalha foi indescritível. Pela primeira vez, Saitama encontrou alguém que podia igualar seus socos. Garou copiou sua força, copiou suas técnicas. Por um momento, parecia que o Garou ia vencer, mas a radiação de Garou estava matando todos ao seu redor. Genos foi destruído, e algo dentro de Garou quebrou. Ele finalmente percebeu. Ele não era um herói dos derrotados. Ele havia se tornado exatamente o que ele odiava: um opressor, um assassino, um monstro de verdade. Em seus últimos sentimentos, Garou fez algo incrível. Ele ensinou a Saitama uma técnica de viagem de tempo, para desfazer tudo, para salvar todos, mesmo que isso significasse sua própria morte. God, furioso com sua traição, começou a drenar a vida de Garou, e ele morreu com um sorriso, porque pela primeira vez Garou havia sido um herói. E Saitama conseguiu. Ele voltou no tempo e impediu essa tragédia. E nessa nova linha do tempo, Garou sobreviveu. Bang o acolheu de volta, e juntos eles visitaram cada pessoa que Garou havia ferido, e Garou pediu desculpas de coração. Bang, que havia se aposentado da Associação de Heróis, agora treina Garou novamente, não para fazer ele um herói, mas para ensiná-lo a lidar com seu poder, com sua dor. E talvez, um dia, aquele garoto que foi espancado no pátio da escola, que se tornou um monstro para questionar o mundo, se torne um herói que ele sempre mereceu ser. E aí pessoal, o que acharam dessa história? Garou simplesmente é um dos personagens mais bem escritos de todo o universo de One Punch Man, dos animes e dos mangás. Sério, que jornada. Agora eu quero saber de vocês, o que acharam do Garou? Ele é vilão? Ele é herói? Ou algo completamente diferente? Anti-herói? Deixa aqui nos comentários sua opinião. Eu leio todos e adoro trocar ideias nos vídeos. E se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar aquele like maroto. Isso ajuda demais o canal e me motiva a trazer conteúdos assim pra vocês. Se vocês tiverem ideias de vídeos, também comenta que eu vou trazer aqui para o canal. Se você ainda não é inscrito no canal, clica nesse botão vermelho aí embaixo e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo de One Punch Man, análises, curiosidades e muitas coisas épicas vêm aí. Já vou deixar aqui uma pergunta: qual personagem do One Punch Man vocês querem ver no próximo vídeo? Saitama, Blaster, Tatsumaki? Se quiser também eu posso fazer um vídeo mostrando toda a luta completa do Garou e do Saitama. Aqui eu não mostrei muito porque foi a história do Garou, mas se vocês quiserem, posso trazer aí. A história de Garou nos ensina algo poderoso, nos ensinam que heróis e vilões não são preto e no branco, que todos nós temos nossos demônios, nossas dores, nossas cicatrizes, mas também nos ensina nunca é tarde para ser melhor. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Foi um prazer gigante compartilhar essa história com vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto.